No infinito e misterioso cosmos, as descobertas científicas muitas vezes surgem de lugares inesperados. O universo, com sua imensidão e complexidade, esconde mistérios que, um a um, vão sendo desvendados. Cada nova descoberta desafia nosso entendimento e abre novas portas para a imaginação. Uma dessas revelações surpreendentes veio de um quasar distante, algo que ninguém poderia prever. Um quasar é um dos objetos mais enigmáticos e poderosos do universo, uma galáxia centralizada em torno de um buraco negro supermassivo. Eles emitem radiação intensa que pode ser observada de distâncias inimagináveis. Entre tantos fenômenos que ocorrem em um quasar, algo extraordinário foi encontrado: vapor d'água a bilhões de anos-luz de distância, em uma era primitiva do cosmos. Esse vapor de água foi identificado em um quasar chamado APM 080 e 279+5255. Localizado a cerca de 12 bilhões de anos-luz da Terra, esse quasar revela uma era do universo em que a água aparentemente já estava presente. Essa descoberta fez com que os cientistas reavaliem a história do cosmos e sua relação com a molécula vital para a vida. É fascinante pensar que, em um período tão distante da origem do universo, moléculas de água já estavam presentes em uma galáxia tão distante. Para que se tenha uma ideia, o Big Bang, o evento que deu início ao universo, ocorreu há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Ou seja, o vapor d'água encontrado data de um tempo quando o cosmos ainda estava em sua infância. As implicações dessa descoberta vão muito além de apenas encontrar água. Ela oferece novas perspectivas sobre como a água pode ter surgido em diferentes partes do universo. Embora nossa compreensão sobre a formação do cosmos seja limitada, essa descoberta sugere que a água pode ser uma característica mais universal do universo do que imaginávamos. A água, a substância fundamental à vida, estava presente logo no início. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é o fato de que o universo estava passando por um período turbulento e caótico, logo após o Big Bang. A formação de moléculas complexas, como a água, em um ambiente tão primitivo e intenso, desafia tudo o que sabemos sobre a origem dos elementos no cosmos. Isso levanta questões importantes. Como e onde a água se formou em tempos tão remotos? Esse tipo de descoberta não só amplia o nosso entendimento sobre o cosmos, mas também questiona a nossa própria origem. Se a água esteve presente nas primeiras épocas do universo, a possibilidade de que a vida tenha surgido em outras partes do cosmos ganha força. A água, tão essencial para nós, pode ser o ponto de partida para entender como outras formas de vida podem ter evoluído em planetas distantes. O quasar APM 080 e 279+5, não é apenas uma fonte de radiação intensa, mas também um ponto de observação fundamental para entender a química do universo. Ele serve como uma cápsula do tempo, permitindo que olhemos para o passado distante, para um momento em que o universo ainda estava em sua infância e a água já estava começando a se formar. Embora o conceito de água em estados tão distantes e antigos pareça simples, ele está cheio de significados profundos. A água foi uma das primeiras moléculas formadas após o Big Bang, quando o universo começou a se resfriar o suficiente para que os átomos se formassem. Esse processo primordial é fundamental para entender como as primeiras estrelas e galáxias se formaram e como o universo começou a se estruturar. A descoberta de água em um quasar tão distante tem o poder de reescrever o entendimento que temos sobre a distribuição de moléculas essenciais para a vida no cosmos. Até pouco tempo, imaginava-se que a água só surgiria muito tempo depois, quando as estrelas já estivessem formadas e as condições estivessem mais favoráveis. No entanto, o que encontramos vai muito além do esperado. A presença de água tão cedo na história do universo poderia indicar que as condições para a vida eram mais comuns e mais rápidas de surgir do que se pensava.
O processo que leva à formação de moléculas complexas como a água poderia ter sido mais fácil e mais rápido no início do universo. Isso sugere que o caminho para a formação de vida poderia ter sido mais acessível do que supomos. Essa descoberta abre uma série de possibilidades intrigantes sobre a natureza do cosmos. Será que, em outros lugares do universo, existem sistemas planetários com as condições ideais para a vida, talvez até com formas de vida já evoluídas? Ou, quem sabe, em locais ainda mais distantes, outras civilizações possam ter surgido a partir das mesmas moléculas que encontramos agora? Se esse tema é algo que desperta sua curiosidade sobre as maravilhas do universo, continue acompanhando o canal, se inscreva e curta o vídeo. A jornada por essas descobertas fascinantes apenas começou, e novas revelações sobre o cosmos e o potencial para a vida em outros planetas estão por vir. Não perca! O quasar APM 0, 8279 mais 5255 se torna uma janela para o passado profundo do universo, onde o vapor d'água, aparentemente uma substância simples, está presente em um momento muito precoce da história cósmica. Esse achado desafia a percepção de que a água só poderia ter surgido mais tarde, quando as estrelas estavam mais estáveis. O encontro de vapor d'água a distâncias tão grandes também levanta uma questão importante. Como é possível detectar moléculas de água em uma região do espaço tão distante? A resposta está na técnica de espectroscopia, que analisa a luz emitida ou absorvida por um objeto distante. Ao passar por essas nuvens de água, a luz do quasar revela a presença dessa substância. A água encontrada no quasar não é apenas um fenômeno raro, mas uma chave para compreendermos o nascimento das primeiras galáxias. O vapor d'água, embora distante e aparentemente invisível, é um testemunho de como o universo começou a formar estruturas mais complexas, permitindo a criação de estrelas, planetas e até sistemas que poderiam ser capazes de abrigar vida. Esta descoberta coloca em evidência que, mesmo em um universo tão jovem, a química necessária para a formação de vida estava se desenrolando. Ela amplia a ideia de que a água poderia estar presente no cosmos de maneira muito mais precoce, o que, por sua vez, implica que os ingredientes para a vida poderiam estar ao alcance de um número muito maior de planetas do que se imaginava. O quasar APM 08279 mais 5255 não é apenas uma fonte de luz, mas um elo entre o presente e o passado do universo. Ele revela um momento cósmico quando o universo ainda era jovem e nos dá um vislumbre da formação de elementos essenciais, como a água, que poderiam ser os primeiros passos para o surgimento da vida em locais distantes do nosso planeta. A descoberta de vapor d'água em uma região tão antiga e distante do cosmos faz com que nos questionemos sobre a ubiquidade da vida e da água no universo. O que essa revelação significa para o futuro da exploração espacial e para a busca por vida extraterrestre? Poderíamos um dia encontrar vestígios de vida em lugares onde a água já esteve presente há bilhões de anos. A água, tão comum em nosso planeta, é, na verdade, uma das substâncias mais fascinantes do universo. Sua presença em locais tão distantes nos faz pensar sobre o futuro da humanidade no cosmos. A descoberta de água no quasar APM 080 e 279 mais 5255 é um lembrete de que estamos apenas começando a entender as infinitas possibilidades que o universo nos oferece. Se você é fascinado pelo cosmos, pelas descobertas que desafiam nosso entendimento do universo e pelas maravilhas científicas que surgem a cada dia, este canal é para você. Se inscreva, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Vamos juntos explorar os mistérios do universo e descobrir os segredos que ele guarda, um achado de cada vez. A descoberta de moléculas de água tão antigas em regiões distantes do cosmos trouxe à tona uma teoria fascinante, a panspermia. Esta teoria sugere que a vida,
ou seus componentes essenciais, poderia ter se espalhado pelo universo, transportados por cometas, meteoritos ou outros corpos celestes. Isso levanta a possibilidade de que a vida na Terra não tenha surgido de maneira isolada, mas sim como parte de um fenômeno cósmico maior. Se a água tão vital para a vida estava presente logo após o Big Bang, isso implica que os blocos fundamentais para o surgimento de vida poderiam ter viajado entre as estrelas. Cometas, meteoritos e até partículas de poeira cósmica poderiam ter sido os mensageiros dessa disseminação, transportando os ingredientes básicos da vida entre diferentes sistemas estelares. A teoria da panspermia não é nova, mas ela ganha novos contornos com a descoberta de água em locais tão remotos e antigos. Se a água se formou em momentos tão primitivos da história do universo, ela pode ter servido como um veículo para os primeiros elementos necessários à vida, levando-os de um sistema estelar a outro, sem que as distâncias cósmicas fossem obstáculos intransponíveis. Os cometas e meteoritos, que viajam pelo espaço em grandes velocidades, poderiam carregar com eles não só água, mas também compostos orgânicos essenciais à vida. Esses corpos cósmicos poderiam ter desempenhado um papel crucial no transporte de moléculas simples, como aminoácidos e açúcares, para planetas em formação, como a Terra, favorecendo o surgimento de organismos vivos. A descoberta de água em um quasar distante, em uma era do universo ainda muito jovem, fortalece essa ideia. Se a água já estava presente tão cedo, ela poderia ter se acumulado em regiões do espaço, permitindo que os primeiros blocos da vida se formassem e, eventualmente, fossem transportados para outros mundos. Esse processo de distribuição cósmica poderia ter sido fundamental para o surgimento da vida em diferentes partes do universo. O conceito de panspermia nos convida a repensar nossa origem e o papel do planeta Terra no vasto cenário cósmico. Em vez de ser uma exceção única, a vida pode ser um fenômeno mais comum, espalhado por várias partes do universo. A água e os elementos necessários para a vida podem estar presentes em muitos lugares, aguardando as condições ideais para que surjam formas de vida. Essa ideia também levanta questões sobre como a vida poderia se adaptar a diferentes ambientes. Se as condições na Terra foram favoráveis para o nascimento da vida, pode haver outros planetas ou luas em que organismos possam ter surgido de forma independente, usando os mesmos elementos básicos que encontramos aqui, como água, carbono e outros compostos orgânicos. Se a panspermia for uma realidade, isso pode significar que a vida, de alguma forma, é um fenômeno interplanetário. Ela poderia ter se espalhado não apenas entre estrelas dentro da mesma galáxia, mas até mesmo para outras galáxias, através de longos períodos de viagem intergaláctica. A ideia de que a vida poderia ser parte de um processo cósmico muito maior do que imaginávamos é uma perspectiva fascinante e cheia de possibilidades. Ao considerar a panspermia, também nos deparamos com a ideia de que a Terra pode não ser o único berço da vida. O universo, com sua vastidão e imensidão, poderia ser povoado por formas de vida que se originaram de maneira semelhante à nossa, em outros planetas ou até mesmo em outros sistemas solares, com características únicas adaptadas a diferentes condições ambientais. Essa teoria abre um leque de possibilidades para a busca por vida extraterrestre. Se os blocos fundamentais da vida podem viajar pelo espaço, a procura por sinais de vida pode se expandir para além de planetas específicos. Podemos começar a olhar para corpos celestes como luas e cometas, onde a água e outros compostos necessários à vida estão presentes como possíveis berços de organismos vivos. Para a humanidade, a teoria da panspermia tem implicações profundas. Ela sugere que não estamos sozinhos no universo, nem isolados em nossa origem. A vida, de acordo com essa teoria, é uma parte integrante de um ciclo cósmico que conecta planetas, estrelas e galáxias. Essa ideia pode alterar a maneira como nos vemos e como entendemos nosso lugar no cosmos. A descoberta de água, em locais tão antigos e distantes, reforça a noção de que o universo é muito mais interconectado do que imaginávamos.
O fato de que moléculas essenciais à vida possam viajar através do espaço e se estabelecer em diferentes lugares sugere que a vida poderia ser muito mais comum do que se pensava, desafiando nossa visão limitada do cosmos. Porém, se a vida realmente se espalhou pelo universo, a pergunta crucial é: como ela poderia se manifestar? Quais seriam as condições mínimas necessárias para que a vida, tal como a conhecemos, ou de forma completamente diferente, pudesse florescer? Se estamos observando água em locais tão distantes, será que estamos mais perto de descobrir sinais de vida extraterrestre? Essa teoria também nos faz refletir sobre a natureza da vida em nosso próprio planeta. Se as condições ideais para a formação de vida não estão restritas a um único local no universo, isso implica que a vida pode ser mais resiliente e adaptável do que imaginávamos. Os organismos poderiam, teoricamente, se desenvolver em ambientes extremos, onde a Terra seria considerada inóspita. Se a panspermia for confirmada, pode ser que a vida em nosso planeta seja apenas um capítulo de uma história cósmica muito maior. Talvez o nascimento de vida em planetas distantes siga o mesmo processo que ocorreu na Terra, com moléculas de água e outros compostos transportados por cometas ou meteoritos. Isso transformaria a Terra em apenas mais uma das muitas estações da vida no universo. Possibilidade de que a vida tenha se espalhado de um planeta a outro pode também nos ajudar a compreender melhor como ela pode evoluir em diferentes ambientes. Em alguns lugares, a vida pode ter seguido caminhos completamente diferentes, adaptando-se a condições extremas e criando formas que, à primeira vista, seriam irreconhecíveis para nós. Essa nova perspectiva pode mudar radicalmente nossa busca por vida extraterrestre. Em vez de procurar vida apenas em planetas que se assemelham à Terra, os cientistas poderiam se concentrar em cometas, luas e até asteroides como possíveis fontes de vida ou de elementos vitais para sua formação. A água, agora reconhecida em tantas partes do universo, é apenas o começo dessa exploração. Se a panspermia se confirmar, as implicações para a ciência e para a filosofia humana seriam profundas. O simples fato de que a vida poderia ter uma origem interplanetária muda nossa percepção da Terra como o único berço da vida. E com isso, podemos começar a ver o universo não como um vasto vazio, mas como um campo fértil para a propagação da vida, em todos os seus aspectos. A água é uma das moléculas mais fascinantes e essenciais para a vida, sendo central para nossa existência no planeta Terra. Mas o que sabemos sobre a água além do nosso mundo? Desde as primeiras observações astronômicas, os cientistas têm identificado a presença de água no cosmos em formas líquidas, gasosas e até mesmo sólidas, em corpos celestes distantes. O estudo da água no universo abre novas possibilidades para a ciência e para a busca de vida fora da Terra. Nos últimos séculos, a astronomia nos proporcionou a oportunidade de olhar além dos limites da Terra, desafiando nossas concepções sobre o cosmos. O primeiro indício de água fora do nosso planeta foi encontrado em cometas, corpos de gelo e poeira que se deslocam através do sistema solar. O gelo nos cometas, por exemplo, contém grandes quantidades de água em sua forma sólida. Mais tarde, a água foi detectada também em atmosferas de planetas distantes. Em lugares como Vênus e Marte, vapor d'água foi encontrado em quantidades que sugerem a possibilidade de que esses planetas possam ter abrigado ambientes mais favoráveis à vida em tempos remotos. A descoberta de água em outros mundos não só amplia nosso entendimento sobre o sistema solar, mas também sobre a formação de planetas. Em 1976, uma das mais notáveis descobertas foi feita pela missão Viking, que detectou sinais de vapor de água na atmosfera de Marte. Essa descoberta levantou teorias sobre a possibilidade de que, no passado, Marte tenha sido um planeta mais úmido e habitável. O que sabemos é que Marte possui grandes reservas de água em forma de gelo, especialmente nos polos, o que pode ser crucial para futuras missões espaciais. Observações mais recentes
também revelaram a presença de água em planetas e luas fora do nosso sistema solar. Em 2015, cientistas anunciaram a detecção de vapor de água na atmosfera de uma exoplaneta chamado Cadsus 18b. Esse exoplaneta, localizado a 124 anos-luz da Terra, possui condições que sugerem a presença de água em seu ambiente, o que aumenta as chances de que ele possa ser habitável. Além disso, luas como Europa, uma das luas de Júpiter, também tem mostrado sinais de vastos oceanos de água sob suas crostas de gelo. Europa é um dos lugares mais promissores na busca por vida extraterrestre, já que a água líquida é considerada uma das condições essenciais para o desenvolvimento de vida. Isso faz com que as luas geladas do sistema solar recebam atenção especial. Mas o que torna a água tão essencial para a vida? A resposta está em sua estrutura única. A molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, com ligações químicas que lhe conferem propriedades extraordinárias. A água é um solvente universal, capaz de dissolver uma grande variedade de substâncias, o que facilita os processos químicos necessários para a vida. A água também tem um papel vital na regulação de temperaturas, o que torna possível a vida em planetas com condições extremas de calor ou frio. A sua capacidade de armazenar calor e liberar energia ajuda a manter um ambiente estável, permitindo a sobrevivência de organismos em uma ampla variedade de condições. Essa característica é fundamental para a habitabilidade de qualquer planeta. À medida que nossa capacidade de observar o universo melhora, novas descobertas indicam que a água não é um fenômeno raro. Ela parece estar mais presente no cosmos do que se imaginava. Em 2013, cientistas detectaram grandes quantidades de água no espaço interestelar, em nuvens de gás e poeira. Essas nuvens, chamadas de nebulosas, são berços de novas estrelas e planetas. Em galáxias distantes, a água também tem sido observada em grandes concentrações. A presença de vapor d'água foi identificada em uma galáxia a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância. Essa descoberta é notável porque, ao ser observada tão longe, a água remonta a um período muito primitivo do universo, ajudando a compreender como as moléculas essenciais para a vida se formaram no início dos tempos. A água foi detectada também em várias formas de moléculas orgânicas em nuvens moleculares. Essas nuvens são compostas por gases e partículas que, em determinadas condições, podem formar os blocos básicos da vida. A presença de água nessas nuvens aumenta as chances de que as condições necessárias para a vida possam surgir em outros sistemas planetários distantes. Essa busca por água no cosmos não se limita ao sistema solar ou a exoplanetas próximos. O universo está cheio de locais onde a água pode ser encontrada. A presença de água em um ambiente tão vasto e diversificado sugere que a molécula vital pode ser uma característica comum do cosmos, uma parte integrante de sua estrutura fundamental, dispersa por todo o espaço. A presença de água nas mais variadas formas em diferentes locais do universo altera nossa percepção sobre a exclusividade da vida na Terra. Se a água é uma substância tão prevalente, então os ingredientes necessários para a vida podem estar mais amplamente espalhados do que imaginávamos, o que aumenta a possibilidade de vida em outros planetas ou luas distantes. Em lugares como a lua Encélado, de Saturno, a água foi detectada em plumas de vapor que emergem de fissuras em sua superfície. Essas plumas são compostas por água e outros compostos químicos, sugerindo que há vastos oceanos sob a crosta de gelo da Lua. A descoberta de água líquida em Encélado é um indicativo de que a vida poderia, de fato, existir em locais inesperados do sistema solar. A presença de água em exoplanetas é outra área de intensa pesquisa. Alguns desses planetas são chamados de superterras e têm condições que, à primeira vista, são favoráveis para a vida. A detecção de água nesses exoplanetas é uma pista de que esses mundos podem ser mais parecidos com a Terra do que se pensava, o que abre novas possibilidades para a exploração.
espacial em busca de vida extraterrestre. Em alguns casos, a água está presente não apenas na forma de vapor ou gelo, mas também como parte de moléculas complexas. Essas moléculas são os blocos básicos para a formação de vida. As descobertas de moléculas orgânicas complexas em cometas, como o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ajudam a entender como os componentes para a vida podem ter sido levados ao nosso planeta nos primeiros dias do Sistema Solar. A água também desempenha um papel crucial na formação de estrelas e planetas. Em regiões como as nebulosas, a água está presente como parte do processo de formação de novos sistemas estelares. A presença de água nessas áreas não apenas ilumina os caminhos de criação de novas estrelas, mas também sugere que planetas com água podem surgir de maneira natural durante o nascimento de sistemas planetários. A busca por água no cosmos é mais do que apenas uma curiosidade científica. Ela é fundamental para entender onde e como a vida pode se originar em outros planetas. O simples fato de que a água é encontrada em tantos lugares do universo sugere que a busca por vida extraterrestre não está limitada a planetas com condições terrestres, mas pode se estender a outros ambientes também. Os cientistas agora buscam mapear com mais precisão a distribuição de água no universo, a fim de entender melhor onde as condições para a vida podem ser encontradas. As descobertas recentes indicam que a água não é uma característica exclusiva de planetas como a Terra, mas que está espalhada de forma mais ampla pelo cosmos do que jamais imaginamos. Esta percepção altera profundamente nossa abordagem para a exploração espacial. Ao invés de focarmos apenas em planetas rochosos na zona habitável de estrelas similares ao Sol, a presença de água em luas e cometas pode expandir nossas opções na busca por vida, aumentando as chances de encontrar organismos vivos em locais inesperados e distantes. Essas descobertas também ajudam a entender o que torna a Terra um planeta tão especial. A água aqui tem permitido que a vida evolua de formas complexas. A análise de como a água age em outros lugares do cosmos, em ambientes alienígenas, pode ajudar a explicar como a vida poderia ter surgido e evoluído em planetas que possuem água, mas condições diferentes das nossas. A água no universo é, portanto, uma chave para entender os mistérios da vida. Sua presença não só em planetas e luas, mas também em cometas e nebulosas, nos permite traçar uma nova visão sobre a distribuição de elementos essenciais à vida em diferentes locais. O universo, vasto e imensurável, parece ser mais interligado do que imaginávamos, com a água como elo entre os mundos. Com o advento de tecnologias mais avançadas, a busca por água e por sinais de vida fora da Terra se intensifica. O futuro da exploração espacial está, sem dúvida, intimamente ligado à descoberta de onde a água existe no cosmos. Cada nova descoberta nos aproxima de uma resposta para a questão: estamos sozinhos no universo? Ou a vida está mais espalhada do que imaginamos? A água, como molécula essencial à vida, é, talvez, o maior presente do cosmos para a humanidade. Sua presença em lugares distantes do universo não apenas amplia nossas perspectivas científicas, mas também nos convida a imaginar o futuro da exploração espacial, a busca por vida em outros planetas e, quem sabe, a descoberta de novos lares cósmicos para a humanidade. A vastidão do espaço profundo é, por natureza, um ambiente hostil à vida como a conhecemos. As condições extremas de temperatura e radiação tornam quase impossível a sobrevivência de substâncias comuns no nosso planeta. No entanto, a água, tão essencial para a vida, consegue resistir e até prosperar, desafiando as leis da física em algumas das regiões mais inóspitas do cosmos. Em um universo onde as temperaturas podem cair a centenas de graus abaixo de zero, a água deveria, teoricamente, congelar ou vaporizar instantaneamente. No entanto, em algumas regiões do cosmos, a água é encontrada na forma de vapor, mesmo em áreas onde as condições são altamente desfavoráveis. Como isso é possível? O segredo está em processos astrofísicos complexos.
Um fator importante que possibilita a presença de água no espaço é o fato de que as partículas de água podem se combinar com outros compostos químicos e formar moléculas maiores. Isso ocorre em nuvens intergalácticas, onde a temperatura e a radiação não são as únicas variáveis a influenciar a substância. Em algumas condições, a água pode ser protegida por camadas de poeira cósmica, que atuam como uma espécie de escudo. Essas nuvens interestelares, compostas por gases e partículas microscópicas, oferecem um ambiente mais equilibrado. A água encontrada nessas regiões não está completamente exposta à radiação cósmica intensa, e a baixa temperatura permite que ela se mantenha na forma de vapor ou em sua forma sólida, sem evaporar ou congelar instantaneamente. Assim, a água sobrevive nas distantes galáxias. A presença de água nessas nuvens tem intrigado os cientistas, pois elas são localizadas em regiões onde a gravidade é muito baixa e o calor solar é quase inexistente. Mesmo nessas condições adversas, a água se mantém intacta e participa de processos químicos complexos, como a formação de moléculas orgânicas que podem ser os precursores da vida. A física que permite que a água sobreviva nesses ambientes começa a ser compreendida ao se analisar o comportamento das moléculas. No Peirce espaço, a água existe principalmente na forma de vapor ou gelo, com a temperatura e pressão sendo elementos cruciais para determinar seu estado. Quando as condições se estabilizam, a água encontra um meio onde pode se manter estável por longos períodos. Essas moléculas de água não estão isoladas, mas fazem parte de uma rede de reações químicas que ajudam a sustentá-las. As interações entre moléculas de água e outras substâncias, como o dióxido de carbono, permitem que a água sobreviva em atmosferas e nuvens, longe das condições extremas do espaço. Essa química astrofísica é responsável por manter a água de forma estável. Outra característica interessante é a forma como a água pode ser preservada em planetas e luas com atmosferas muito finas. Nesses locais, a água se encontra na forma de vapor, suspensa no ar, como se estivesse sendo mantida em uma garrafa cósmica, protegida de fatores como radiação e baixas temperaturas. Esse fenômeno ocorre em ambientes distantes, onde as condições do espaço profundo são implacáveis. No entanto, a água no espaço não é imune às radiações cósmicas. Estas radiações podem fragmentar as moléculas de água, transformando-a em diferentes substâncias. No entanto, a quantidade de radiação no espaço profundo é variável, o que faz com que, em determinadas regiões, as moléculas de água sejam protegidas. A radiação solar é um dos maiores desafios para a sobrevivência da água. As descobertas sobre a sobrevivência da água nas nuvens intergalácticas também indicam que a substância pode estar associada à formação de novos sistemas estelares. Como a água é encontrada nas regiões mais densas dessas nuvens, ela pode ser um ingrediente fundamental na formação de estrelas e planetas. Ao interagir com gases como o hidrogênio, a água pode ser catalisadora de novos processos cósmicos. A busca por água em sistemas estelares distantes continua a ser um dos maiores objetivos da astrofísica. Com a detecção de moléculas de água em regiões onde a radiação é intensa, os cientistas agora sabem que a água pode ser mais resiliente do que se pensava. Ela tem a capacidade de se adaptar às condições extremas do espaço e pode até contribuir para o surgimento de novos corpos celestes. Em regiões distantes do espaço, onde a radiação ultravioleta é intensa, a água passa por um processo de dissociação. Em vez de ser destruída, ela se fragmenta em átomos e moléculas menores que podem recombinar-se mais tarde. Esses processos de quebra e recomposição garantem que a água continue presente, mesmo que de formas diferentes da que conhecemos na Terra. As descobertas sobre a água no espaço também desafiam o conceito de que a vida é única da Terra. Se a água pode se manter e até desempenhar um papel importante na formação de estrelas e planetas, então talvez ela também tenha sido um fator fundamental no surgimento de vida em outros lugares.
A água, que parece ser uma constante no universo, pode ser a chave para entender a disseminação da vida cósmica. O papel da água no espaço também foi investigado em corpos menores como cometas e asteroides. Esses corpos celestes, que viajam por vastas distâncias, são ricos em compostos orgânicos e água. Quando atingem um planeta, eles podem fornecer a água e os compostos necessários para a vida. Assim, a água não apenas sobrevive no espaço, mas também se espalha entre os corpos celestes. A presença de água em cometas e asteroides também levanta questões sobre a origem da água na Terra. É possível que a água que hoje encontramos em nosso planeta tenha sido trazida por esses corpos celestes durante o período de formação do Sistema Solar. Isso sugere que a água não é uma característica exclusiva da Terra, mas algo que pode ter se espalhado por todo o Sistema Solar e além. Estudos de astrobiologia mostram que a água pode sobreviver em ambientes muito mais extremos do que imaginávamos. A água encontrada em cometas e asteroides não está apenas protegida do calor intenso do Sol, mas também de outros elementos cósmicos hostis. Esses corpos têm a capacidade de manter a água em condições ideais para sua preservação durante longas viagens pelo espaço. Em planetas como Europa e Encélado, a água subsiste sob camadas de gelo. Esses oceanos ocultos são exemplos de como a água pode resistir ao espaço profundo, protegida por superfícies de gelo que atuam como barreiras naturais. Essas luas geladas, com suas águas subterrâneas, são consideradas um dos melhores locais para a busca por vida extraterrestre. Os cientistas também observam como as interações entre a água e o ambiente podem levar à formação de novas substâncias químicas. A água, quando presente em atmosferas de planetas, pode reagir com o ambiente e formar novos compostos. Esse processo pode ser crucial para a formação de moléculas orgânicas complexas, que são os precursores da vida. O espaço, então, não é apenas um deserto vazio, mas um local de possibilidades. Em alguns casos, a água sobrevive a longas distâncias no espaço graças à sua interação com outras moléculas, como o metano e o dióxido de carbono. Essas interações não só protegem a água de condições adversas, mas também aumentam sua capacidade de se espalhar pelo cosmos. A água não está isolada, mas sim integrada em um sistema químico dinâmico que atravessa o universo. A sobrevivência da água no espaço tem implicações profundas sobre como entendemos o cosmos e a vida como um todo. Ao descobrir que a água pode resistir a temperaturas extremas e radiação intensa, a ciência expande sua definição de habitabilidade. Pode ser que a vida exista de maneiras que ainda não conseguimos imaginar, em locais onde a água é preservada de maneiras surpreendentes. Por fim, a descoberta da água sobrevivendo em regiões tão hostis nos faz repensar o próprio conceito de condições ideais para a vida. A água não é apenas um elemento vital para os seres vivos, mas também um símbolo de como a resiliência e a adaptação são essenciais para a sobrevivência no cosmos. A água continua a nos surpreender, mostrando sua capacidade de resistir, evoluir e prosperar no universo. No início, o universo era um lugar caótico e instável. Após o Big Bang, aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, as condições eram extremas, com temperaturas altíssimas e radiação abundante. No entanto, nesse caos primitivo, elementos essenciais começaram a se formar, dando origem a uma das moléculas mais importantes para a vida, a água. Logo após o Big Bang, o universo estava repleto de hidrogênio e hélio, os dois elementos mais simples e abundantes. O hidrogênio, formado nos primeiros momentos do universo, foi o principal combustível para a criação de outras moléculas mais complexas. Essa fase, conhecida como Era da Recombinação, iniciou o processo de formação de estruturas químicas, incluindo moléculas de água. A água, composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, pode parecer simples. No entanto, sua formação requer uma série de eventos complexos. À medida que o universo esfriava e as estrelas se formavam, a combinação de hidrogênio e oxigênio
foi possível em condições específicas, levando à formação das primeiras moléculas de água em regiões de alta densidade de gás. Os primeiros bilhões de anos após o Big Bang foram uma época de intensa atividade. Estrelas massivas nasceram, explodiram como supernovas e, durante esse processo, liberaram grandes quantidades de energia e elementos pesados. O oxigênio, essencial para a formação de moléculas de água, foi produzido dentro dessas estrelas e expelido para o meio interestelar quando elas morreram. Essas estrelas, em sua maioria, não sobreviveram muito tempo, mas o oxigênio que liberaram ajudou a formar moléculas mais complexas, como a água. A formação dessas moléculas foi um passo crucial para a criação de ambientes mais propícios à vida. Quando o universo começou a esfriar e a se expandir, as condições estavam maduras para a água se formar em nuvens gasosas e se espalhar por regiões mais distantes. É fascinante imaginar que, em um universo jovem e turbulento, a água já estava se formando nas regiões mais densas do espaço, muito antes de planetas e luas como os conhecemos. Nuvens intergalácticas de gás, compostas principalmente por hidrogênio, passaram a reunir o oxigênio necessário para criar as primeiras moléculas de H2O, desafiando as condições extremas do universo jovem. A formação de água em uma época tão primitiva sugere que as moléculas essenciais, a vida poderiam surgir rapidamente, logo após o Big Bang. A presença de vapor d'água em locais distantes do universo jovem, como os encontrados em quasars, sugere que a água não era apenas uma raridade, mas um componente fundamental desde os primeiros dias da expansão cósmica. As implicações dessa descoberta são profundas. Se a água estava se formando logo após o Big Bang, isso significa que as condições para a vida, ou pelo menos para os precursores da vida, estavam sendo moldadas muito mais cedo do que se imaginava. Em um universo ainda tão jovem, com sua estrutura ainda em desenvolvimento, a água se tornava um elemento central para a formação de moléculas mais complexas. Com a criação de moléculas de água nas primeiras fases do universo, as condições estavam sendo preparadas para que elementos mais complexos se unissem para formar as bases da vida. A água, em sua simplicidade, serviu como um terreno fértil para o surgimento de compostos mais complexos, como os aminoácidos e outros blocos da vida, que viriam a ser fundamentais para a evolução de seres vivos. A descoberta de vapor d'água em quasars, a bilhões de anos-luz de distância, foi uma revelação impactante. Ela sugere que, mesmo nas fases iniciais do universo, a água já estava presente em grandes quantidades. As moléculas de água poderiam ter se formado e sobrevivido por bilhões de anos em regiões densas do cosmos, antes de se espalharem por vastas áreas, tornando-se elementos comuns no universo. Essas descobertas abrem novas perspectivas sobre como as primeiras moléculas de água se formaram e se espalharam pelo cosmos. Durante os primeiros bilhões de anos, a água não estava restrita a um único local, mas estava se espalhando por regiões cada vez mais distantes, tornando-se uma das substâncias mais universais e essenciais à formação de novos corpos celestes. A formação da água em um universo jovem levanta novas questões sobre os primeiros estágios da evolução cósmica. Em um cenário onde as estrelas se formavam rapidamente e explodiam em supernovas, a água era formada e distribuída por todo o cosmos, preparando o terreno para a criação de novos sistemas estelares e planetas que, no futuro, poderiam hospedar a vida. O universo jovem era um local de extremos. No entanto, mesmo com as altas temperaturas e a radiação intensa, a água conseguiu se formar e sobreviver em algumas regiões do espaço. A química que permitiu essa formação, apesar das condições adversas, sugere que, assim como a água se adaptou, outros compostos químicos também poderiam surgir, levando a novos tipos de reações químicas fundamentais. A descoberta de água no universo primitivo também revela a importância da química cósmica no desenvolvimento de moléculas complexas. Como as estrelas massivas e as supernovas foram fundamentais para a criação de elementos como o oxigênio, o processo que levou à formação de água
foi essencial para preparar o universo para a criação de estruturas mais complexas que poderiam, eventualmente, gerar vida. As primeiras moléculas de água, formadas em densas regiões de gás e poeira, serviram de alicerce para a criação de outras moléculas complexas. A água atuou como um catalisador, permitindo a formação de compostos orgânicos simples, que mais tarde se combinaram para criar a base de tudo o que viria a ser a vida. A água, em sua forma mais simples, ajudou a dar origem à complexidade do cosmos. Com o passar dos bilhões de anos, as moléculas de água continuaram a desempenhar um papel central na evolução do universo. Elas viajaram de uma galáxia para outra, de um sistema estelar para outro, carregando consigo os blocos essenciais para a formação de planetas habitáveis e, possivelmente, até de vida. A água, presente desde o início, manteve-se como uma constante em meio ao caos cósmico. Em um universo onde a formação de estrelas e planetas segue ciclos de nascimento e morte, a água tem um papel vital. Ela não apenas se forma nas primeiras fases do cosmos, mas também sobrevive através dos tempos, resistindo às forças cósmicas que moldam a matéria. Sua presença desde os primeiros momentos da criação do universo sugere que ela é uma das substâncias mais resilientes do cosmos. A criação de água no universo jovem oferece um vislumbre do que pode ter sido necessário para o surgimento de vida. Embora a água tenha se formado em grandes quantidades, os outros elementos também desempenharam um papel fundamental. A combinação de água, oxigênio, carbono e outros elementos químicos complexos forneceu as condições ideais para que moléculas mais complexas se formassem e evoluíssem. Com o tempo, essas moléculas se agruparam, formando estruturas maiores e mais complexas. Isso deu início à química orgânica, que seria fundamental para a criação de vida. Mas a formação da água foi o primeiro passo crucial, o alicerce sobre o qual tudo o mais seria construído. Sem água, a química necessária para a vida não teria sido possível. A água foi uma das primeiras moléculas a surgir no universo, e desde o início desempenhou um papel essencial na construção do cosmos. Ela não só ajudou a formar as estrelas, mas também foi fundamental na criação de planetas e outros corpos celestes. No fundo, a água foi a chave para que a complexidade da vida e do universo fosse possível. Em um universo tão jovem e turbulento, a formação de água foi um evento significativo. Ela não apareceu apenas como uma simples substância, mas como um símbolo da capacidade do cosmos de se organizar e evoluir. A água, nesse sentido, não apenas deu origem à vida, mas também mostrou como o caos primordial poderia se transformar em ordem, com moléculas complexas formando-se a partir do simples. A água é a base da vida como a conhecemos. Sua presença em formas líquidas, sólidas ou gasosas em diversas partes do cosmos levanta questões intrigantes sobre as condições ideais para a origem de vida em outros planetas. Quando se observa a formação da água, é impossível não refletir sobre o papel que ela desempenha em um processo universal de criação e evolução da vida. Em todos os sistemas biológicos da Terra, a água é uma constante. Ela participa de reações químicas fundamentais, mantém a temperatura estável e permite o transporte de substâncias essenciais para os organismos. Sua capacidade de dissolver uma ampla gama de compostos é vital para o funcionamento dos processos bioquímicos, tornando-a indispensável para a vida. Se a água é fundamental para a vida no nosso planeta, então o que ela poderia significar em outros lugares? A descoberta de vapor d'água em regiões distantes do universo, como em quasars a bilhões de anos-luz, sugere que a água não é exclusiva da Terra. Isso abre novas possibilidades de que a vida possa surgir em outros planetas ou luas, em sistemas estelares completamente diferentes. Nos primeiros estágios de desenvolvimento de um planeta, a água pode ser um dos principais elementos necessários para criar um ambiente habitável. A presença de água líquida é particularmente importante, pois ela é capaz de fornecer as condições ideais para reações químicas que podem levar ao surgimento de moléculas mais complexas, como os aminoácidos. Moléculas simples, como os aminoácidos,
são os blocos fundamentais para a construção de proteínas e outras estruturas essenciais para a vida. Esses compostos orgânicos se formam facilmente em ambientes aquosos. A água, ao promover a interação entre átomos e moléculas, torna-se o meio perfeito para que essas reações ocorram. Esse processo pode ser replicado em outros planetas com água. Além de fornecer o meio para a formação de moléculas complexas, a água também desempenha um papel crucial na estabilidade do ambiente planetário. Ela tem a capacidade de regular a temperatura, funcionando como um moderador térmico. Em um planeta com água líquida, a temperatura pode ser mantida dentro de uma faixa que permite o surgimento de formas de vida, caso os outros fatores também estejam presentes. O impacto da água vai além de suas propriedades químicas. Ela também é essencial para a formação de atmosferas e climas estáveis. Quando presente em um planeta, a água pode formar nuvens e precipitações, criando um ciclo hidrológico que regula a distribuição de calor e umidade. Esse equilíbrio pode criar um ambiente propício para a existência de vida, como observamos na Terra. É importante considerar que a água também pode existir sob formas diferentes de líquidos, dependendo das condições de temperatura e pressão. Em planetas e luas com temperaturas extremas, a água pode estar presente sob a forma de gelo ou vapor. Mesmo em tais condições, a água pode ser um componente vital para processos químicos que, eventualmente, possam gerar vida. A descoberta de água em locais distantes e em regiões do cosmos em que a vida não poderia ser encontrada facilmente revela que a água pode ser um elemento recorrente em muitos sistemas planetários. De cometas a exoplanetas, a água aparece em várias formas e em diferentes condições. Isso levanta a hipótese de que a formação de vida não é um fenômeno raro, mas potencialmente comum no universo. Estudos de exoplanetas, situados na zona habitável de estrelas próximas, reforçam a ideia de que a água líquida pode existir em lugares distantes. Esses planetas, conhecidos como superterras, têm as condições ideais para suportar água líquida, o que aumenta as chances de que a vida, ou seus precursores, possam surgir em ambientes muito além do nosso sistema solar. Se a água é capaz de se formar em regiões distantes e sob condições extremas, isso significa que ela poderia estar presente em muitas partes do universo, em planetas e luas que nunca imaginamos. Essa descoberta altera profundamente nossa visão sobre a exclusividade da Terra como o único berço possível de vida. O universo, ao que tudo indica, pode ser mais habitável do que pensávamos. As condições necessárias para a formação de vida podem ser mais comuns do que se imaginava. A água, como agente de transformação, pode ser um dos principais responsáveis por essa ubiquidade. Se a água já está presente em sistemas estelares distantes, os blocos básicos para a vida podem se espalhar pelo cosmos, permitindo que a vida floresça em diferentes locais do universo. O processo de formação da água, no entanto, não é um fenômeno simples. A água precisa de condições específicas de temperatura e pressão para se manter em estado líquido. No entanto, em planetas situados na zona habitável, onde a temperatura é moderada, a água líquida pode existir com mais facilidade, aumentando as chances de surgirem condições adequadas para a vida. Em um ambiente aquoso, a água facilita reações químicas essenciais para a vida. Ela dissolve gases e outros compostos, promovendo a troca de moléculas. Isso permite a formação de substâncias orgânicas complexas, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Esses compostos são os blocos fundamentais para a construção de células vivas, dando origem à vida tal como a conhecemos. A água, em sua forma líquida, também tem uma habilidade única de criar um ambiente estável. Sua capacidade de regular a temperatura de um planeta, através do ciclo da água e da evaporação, ajuda a manter uma constância climática. Esse fator é crucial para o desenvolvimento e a manutenção de vida, que precisa de estabilidade para florescer e se adaptar ao ambiente. É fascinante pensar que a água não é um componente isolado, mas faz parte de um ciclo contínuo
e dinâmico. Em planetas, com água líquida, essa substância ajuda a criar uma rede complexa de interações químicas e biológicas. A água transforma-se, condensa-se, evapora e precipita, criando um ciclo vital que possibilita a vida e o equilíbrio necessário para sua manutenção. A presença de água nos planetas potencialmente habitáveis do universo pode ser um dos primeiros indícios de que a vida, de alguma forma, pode ser mais comum do que pensávamos. A água não é apenas um simples composto químico, mas um agente ativo na criação e manutenção de ambientes favoráveis à vida, tornando-se o elo vital entre a existência e a evolução biológica. Os cientistas começaram a explorar o conceito de vida em outros planetas, baseados em sua capacidade de manter água líquida. Embora a água líquida seja um pré-requisito, é possível que outras formas de vida baseadas em líquidos diferentes da água possam existir. No entanto, até que se prove o contrário, a água continua sendo o principal solvente universal na formação da vida. Essa ideia de vida fora da Terra desafia nossa visão tradicional de que a Terra é o único lugar onde as condições para a vida podem existir. A descoberta de água em diversos locais do universo, como em luas e exoplanetas, desafia a noção de que a vida é algo raro, revelando que o universo é mais propício à vida do que se pensava. As implicações de encontrar água em outras partes do cosmos são profundas. Não significa apenas que a vida poderia existir, mas também que as condições para o surgimento de vida são algo acessível em muitos pontos do universo. A água, como base da vida, pode ser um indício de que o cosmos está repleto de possibilidades biológicas, aguardando para serem descobertas. Por meio dessa descoberta, começa-se a perceber que os componentes necessários para a vida não são tão raros quanto se pensava. A água, embora essencial, é apenas um dos muitos fatores que permitem a formação de vida. A verdadeira questão agora é: quantos outros planetas ou luas podem ter os ingredientes para gerar vida em diferentes formas? O universo, como uma imensa rede interligada, revela que a água está em muitos pontos distantes, criando as condições ideais para o florescimento da vida. Esse entendimento pode transformar nossa busca por vida extraterrestre, levando-nos a focar em locais onde a água está presente, pois ela é, sem dúvida, a chave para o surgimento de formas de vida. O futuro da exploração cósmica, com o avanço das tecnologias de detecção de exoplanetas, pode nos levar a descobrir novos mundos em que a água se encontra em sua forma líquida. A presença dessa substância essencial é um sinal claro de que, em algum lugar distante, o universo pode estar aguardando para revelar mais sobre a existência de vida em outras formas e lugares. A descoberta de água em regiões distantes e antigas do cosmos abre um novo capítulo na busca pela vida extraterrestre. Durante séculos, acreditou-se que a vida era um fenômeno restrito à Terra. No entanto, com a crescente evidência de que moléculas essenciais, como a água, estão espalhadas por vastas áreas do universo, a possibilidade de vida em outros planetas começa a parecer cada vez mais plausível. A água, componente essencial para a vida na Terra, está sendo encontrada em cometas, luas e até em planetas de sistemas estelares distantes. Em ambientes que antes se pensava serem inóspitos, a presença de água líquida ou vapor sugere que os ingredientes básicos para a vida podem ser mais comuns do que imaginávamos. Isso amplia as possibilidades de encontrar vida fora do nosso planeta. Uma teoria que ganha força com essa descoberta é a panspermia, que propõe que a vida, ou ao menos seus blocos fundamentais, pode ter sido transportada por cometas, meteoritos ou outros corpos celestes. Esses objetos poderiam carregar compostos orgânicos e sementes de vida de um planeta a outro, sem que as condições ideais para a vida precisassem surgir independentemente em cada mundo. Segundo a teoria da panspermia, a propagação da vida pelo cosmos poderia ocorrer de maneira natural, através de impactos de corpos celestes. Ao colidirem com planetas e luas, cometas ou meteoritos poderiam dispersar organismos microscópicos ou moléculas complexas. Esse processo
teria sido responsável por semear a vida em diferentes locais do universo, talvez até em nosso próprio planeta. Embora a panspermia ainda seja uma teoria, ela abre possibilidades fascinantes sobre como a vida poderia ser distribuída pelo universo. A descoberta de água em lugares tão distantes demonstra que os precursores da vida poderiam viajar através do espaço, permitindo que o surgimento de vida fosse algo comum, espalhado por várias regiões do cosmos. Se a vida já existiu em outros planetas ou luas, então a possibilidade de vida extraterrestre torna-se mais plausível. As moléculas essenciais à vida, como aminoácidos e açúcares, foram encontradas em cometas e até no espaço interestelar. Esses compostos são os blocos básicos da vida e podem ser formados em diferentes locais do universo, sugerindo que a vida pode ser um fenômeno universal. A presença de água em ambientes como nuvens intergalácticas ou em planetas situados em zonas habitáveis é uma pista importante. Em locais com temperaturas e pressões adequadas, a água poderia ser o primeiro elemento necessário para o desenvolvimento de vida. Isso transforma a água em uma chave para desbloquear a possibilidade de vida além da Terra. Se a vida pode ter se espalhado entre os planetas por meio de cometas e meteoritos, isso sugere que os limites para a existência de vida não são definidos pelas condições de um único planeta. A água é apenas uma das peças de um quebra-cabeça muito maior, onde a presença de outros fatores, como carbono e nitrogênio, também desempenham um papel crucial. A evolução da vida pode não ser um evento único, mas sim parte de um processo cósmico maior, em um universo vasto, onde as condições para a vida são mais comuns do que se pensava. A descoberta de organismos ou moléculas biológicas em outros planetas se torna uma possibilidade cada vez mais palpável. A vida pode ser tão espalhada quanto as estrelas no céu. Com as novas tecnologias de detecção de exoplanetas, cientistas começaram a identificar mundos que possuem condições semelhantes às da Terra. Planetas situados em zonas habitáveis, onde a água líquida pode existir, são alvos ideais para a busca de sinais de vida. Essas descobertas aumentam as chances de encontrarmos vida extraterrestre, ou pelo menos seus precursores. A questão agora não é se há vida em outros planetas, mas onde ela pode estar. A presença de água líquida e compostos orgânicos em corpos celestes distantes sugere que a vida pode ter surgido de maneira independente, em múltiplos locais. Os próximos passos da exploração espacial serão cruciais para confirmar se estamos, de fato, mais próximos de encontrar vida fora da Terra. Com a descoberta de água no quasar distante, fica claro que o ambiente cósmico pode ser mais favorável à vida do que se imaginava. O universo não é apenas um vasto deserto de inóspitos planetas, mas um lugar cheio de possibilidades, onde a água e os compostos químicos essenciais à vida estão espalhados, esperando para serem descobertos em mundos desconhecidos. A panspermia também levanta uma questão fascinante sobre a origem da vida. Se os blocos básicos da vida foram transportados por cometas e meteoritos, isso implicaria que a vida não é um fenômeno exclusivo de planetas como a Terra. A vida pode ser uma característica universal do cosmos, com os ingredientes necessários para sua formação presentes em diversos locais. Além de transformar nossa visão sobre a vida, a teoria da panspermia também altera nosso entendimento sobre a evolução biológica. Se a vida, ou pelo menos os precursores da vida, podem ser transportados entre planetas, isso significa que o surgimento da vida não é um evento aleatório, mas parte de um processo contínuo e interconectado que atravessa o espaço-tempo. A descoberta de água em locais tão distantes desafia nossa compreensão de como as condições para a vida surgem. A presença de água em uma variedade de formas, como vapor e gelo, sugere que ela é mais resiliente do que se pensava. Em ambientes onde a vida na Terra não poderia existir, a água poderia ser a chave para a formação de novas formas de vida adaptadas às condições locais. Estudos recentes revelam que cometas e meteoritos podem transportar substâncias essenciais à vida.
Isso sugere que a vida poderia ter se espalhado por vastas distâncias no universo, atravessando milhões de anos-luz. A panspermia não é mais apenas uma hipótese, mas uma possibilidade concreta que pode redefinir nossa compreensão do cosmos e da vida em outros mundos. Com a presença de água em planetas distantes, a busca por sinais de vida extraterrestre ganhou uma nova dimensão. O conceito de que a vida é rara no universo está sendo desafiado. Em vez disso, a água e os compostos orgânicos podem ser comuns em sistemas planetários, ampliando as chances de que a vida esteja mais próxima do que se imaginava. A identificação de exoplanetas em zonas habitáveis é um marco na pesquisa sobre vida fora da Terra. Combinado com a descoberta de água em locais improváveis, como no espaço profundo, isso sugere que a vida extraterrestre pode não ser uma raridade, mas um fenômeno universal. A vida pode ser mais comum do que imaginamos, presente em muitos lugares ao longo do cosmos. A possibilidade de vida extraterrestre não é mais uma questão de se, mas de onde. Com a detecção de água em vários ambientes, a pergunta que agora se coloca é como as condições ideais para a vida se formam e onde elas podem ser encontradas. A vida talvez não seja algo que só acontece em planetas como a Terra, mas em muitos outros cantos do universo. Se a vida pode se espalhar entre planetas através de cometas e meteoritos, isso sugere que somos parte de algo muito maior do que imaginamos. Nosso planeta, com sua água e condições favoráveis à vida, pode ser apenas um ponto de partida dentro de uma rede universal de vida, cujas origens podem se estender por todo o cosmos. A água, como elemento vital em todo o universo, redefine o que sabemos sobre a origem e a distribuição da vida. Se a teoria da panspermia for comprovada, as implicações serão profundas. Não só teremos mais certeza de que a vida extraterrestre existe, mas também entenderemos que ela pode ter se originado de uma rede cósmica interligada, através dos bilhões de anos. O conceito de vida em outros planetas começa a se expandir. Se a água está em cometas e meteoritos, a vida pode ser transportada de um lugar para outro. Isso muda a percepção do que é necessário para a vida, permitindo que consideremos a possibilidade de organismos vivendo em ambientes que antes julgávamos impossíveis, à medida que o universo se revela cada vez mais habitável. Por fim, o que antes parecia ficção científica, agora se aproxima da realidade. A água em locais distantes e a teoria da panspermia convidam-nos a repensar o papel da vida no universo. Se a vida pode ser mais comum do que imaginávamos, a exploração cósmica torna-se ainda mais essencial. O próximo grande passo será descobrir se realmente estamos prontos para encontrar vida fora da Terra. A água é a chave para a vida como conhecemos. Mas, se ela é fundamental para a existência de organismos, será que ela também desempenha um papel essencial na formação de civilizações? Em nossa busca por entender a natureza do cosmos, a presença de água em lugares distantes abre uma janela para especulações sobre a existência de formas de vida mais complexas, possivelmente até civilizações inteiras. A Terra, com sua abundância de água, é um berço natural para a vida. Mas o que aconteceria se em outro lugar, em um planeta distante, as condições para a água também permitissem o florescimento de formas mais complexas de vida? Com os avanços na astronomia, novas possibilidades surgem sobre a ideia de que a vida pode ter evoluído em diferentes estágios em outros cantos do universo. A água presente em cometas, planetas e luas distantes é agora vista como um ingrediente universal. Se a água e seus componentes essenciais estão em locais tão remotos, isso sugere que as condições para a vida não são exclusivas da Terra. Em vez disso, o universo poderia ser um campo vasto, recheado com locais onde formas complexas de vida, talvez até civilizações, poderiam ter se desenvolvido. Com a descoberta de água em exoplanetas situados em zonas habitáveis, a probabilidade de que outras civilizações possam ter surgido em planetas distantes se torna mais real. A água pode ter sido o alicerce não apenas para organismos simples,
mas também para o surgimento de formas de vida mais sofisticadas, que poderiam, em princípio, ter evoluído em direção às civilizações avançadas. Em várias regiões do universo, como em galáxias distantes ou nuvens de gás, a água foi identificada em diferentes formas. Isso nos leva a imaginar que esses locais, no começo de sua história, poderiam ter sido capazes de sustentar formas de vida que, em algum ponto, poderiam ter alcançado um grau de sofisticação tecnológica. Civilizações antigas poderiam estar presentes muito antes de nós, em outros pontos do cosmos. A ideia de civilizações avançadas é, até hoje, uma área de especulação fascinante. Se a água foi um componente essencial para o nascimento de vida em nossa Terra, é razoável acreditar que, em outros mundos, as mesmas condições poderiam ter favorecido o surgimento de civilizações com culturas e tecnologias capazes de prosperar e evoluir. O universo poderia ser um lugar cheio de histórias não contadas. Essas civilizações poderiam ter surgido há milhões ou até bilhões de anos, talvez em uma época mais remota do universo. Elas poderiam ter sido anteriores ao desenvolvimento da Terra como planeta habitável. A evolução de tais culturas avançadas dependeria de forma semelhante de uma série de fatores cósmicos, como a formação de água e o desenvolvimento de elementos essenciais à vida. Nosso entendimento sobre o que constitui uma civilização avançada é, na maioria das vezes, centrado na Terra. Mas, se a água e a vida puderam se manifestar em outros planetas, como será que outras culturas, com tecnologias e formas de vida muito diferentes das nossas, poderiam ter evoluído? O universo parece convidar à reflexão sobre civilizações que não conhecemos, mas que talvez já tenham existido. Imaginemos por um momento que uma civilização tenha se desenvolvido em uma lua distante ou em um planeta orbitando uma estrela moribunda. Em sua linha do tempo cósmica, essa civilização poderia ter florescido durante bilhões de anos, alcançando uma forma de tecnologia avançada que permitisse não apenas a sobrevivência, mas a evolução de uma sociedade complexa e altamente desenvolvida. A água não só é essencial para a vida, mas também pode ter sido o ponto de partida para a formação de civilizações. Em planetas distantes, onde as condições foram favoráveis, a água pode ter servido como um local ideal para o surgimento de estruturas sociais e complexas. Talvez, em algum lugar do universo, seres inteligentes olharam para o céu, refletindo sobre sua própria existência, tal como fazemos agora. Essas civilizações, se existiram, podem ter se desenvolvido em ambientes completamente diferentes dos nossos, com recursos e tecnologias que nem imaginamos. Pode ser que eles tenham atingido um nível de avanço tecnológico que nos é incompreensível, moldando suas vidas de maneiras que desafiam nossa compreensão das limitações da ciência e da física. A água pode ser o elo que une essas possibilidades. O vasto número de estrelas e planetas existentes no universo, combinado com a descoberta de condições favoráveis à vida, sugere que a probabilidade de civilizações distantes seja significativa. A presença de água em locais tão remotos do cosmos poderia indicar que, ao longo de bilhões de anos, esses mundos tenham passado por processos semelhantes aos nossos, criando oportunidades para a evolução de inteligências complexas. Com a busca por exoplanetas em zonas habitáveis, novas possibilidades sobre a evolução de civilizações emergem. Se a vida se formou de maneira independente em planetas distantes, será que essas formas de vida seguiram caminhos evolutivos diferentes dos nossos? O espaço poderia estar repleto de civilizações que viveram ou até vivem em sistemas planetários que nunca conheceremos. Por séculos, a humanidade procurou respostas para a questão da vida extraterrestre, mas agora, com a descoberta de água em regiões remotas e antigas, a resposta pode estar mais próxima do que pensávamos. O universo, com sua imensidão, pode abrigar civilizações que já existiram ou que ainda podem existir. O mistério de sua existência permanece, mas a água é, sem dúvida, um indício poderoso. Essas civilizações
podem ter se extinguido há muito tempo, suas tecnologias e culturas desaparecendo como poeira estelar. Mas suas histórias podem estar gravadas nas estrelas. Se a água, fundamental para a vida, esteve presente desde os primeiros momentos do universo, pode ser que civilizações inteiras tenham surgido, vivido e se extinguido em uma vastidão que ainda nos é invisível. A água, em sua forma líquida, tem o poder de criar os ambientes mais propícios à vida, não só na Terra, mas também em outros planetas distantes. Imagine planetas com oceanos profundos, vastos lagos ou rios subterrâneos, onde civilizações inteiras poderiam ter surgido e prosperado. Essas formas de vida poderiam ser tão diferentes de nós quanto o próprio universo, mas ainda assim com a mesma necessidade de água. A teoria das civilizações antigas no universo levanta mais perguntas do que respostas. Se a água esteve presente desde o início do cosmos, isso implica que a formação de civilizações poderia ser um fenômeno não apenas raro, mas uma etapa natural no ciclo de vida de planetas ao redor de estrelas semelhantes à nossa. A questão é, onde estão essas civilizações agora? Com o avanço da tecnologia de observação e a busca por planetas habitáveis, estamos mais próximos do que nunca de descobrir sinais de vida em outros mundos. A presença de água em locais distantes pode ser a chave para encontrar essas civilizações perdidas ou em evolução. Não são apenas os planetas próximos que são importantes, mas também aqueles que estão além do alcance imediato da nossa observação. Se uma civilização, mesmo que primitiva, surgiu em um planeta distante, será que sua forma de vida e cultura refletiriam suas condições cósmicas? Cada estrela, cada planeta, pode ter dado origem a seres que, em sua singularidade, desenvolveram suas próprias respostas para as questões universais da existência. A água pode ter sido o início de algo muito maior do que imaginamos. O estudo de exoplanetas e a busca por sinais de vida em locais distantes nos desafiam a repensar nosso lugar no cosmos. Se a água e as condições adequadas para a vida podem ser encontradas em muitos pontos do universo, então, talvez, não sejamos tão únicos quanto acreditávamos. Quem sabe quantas civilizações possam ter florescido em outros cantos do espaço, aguardando ser descobertas. O conceito de civilizações além da Terra está, de certa forma, ao alcance da nossa compreensão. O universo é um imenso laboratório cósmico, e nós, como observadores, estamos começando a ver os primeiros sinais de que talvez outras civilizações existam, ou já tenham existido. A água, sempre presente nas suas mais variadas formas, é uma pista fundamental para entender essa grande narrativa universal. A história da vida, seja na Terra ou em outros planetas, pode ser um conto interconectado, onde a água foi o ponto de partida. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas procurando por sinais de vida, mas pelas histórias de civilizações que, como nós, buscaram respostas para o enigma da existência. O universo, com sua imensidão, pode ser o palco de muitas dessas histórias ainda não contadas. Finalmente, a questão não é apenas se existem outras civilizações, mas como podemos começar a entender e descobrir o que já foi feito, ou ainda pode ser feito, em lugares muito além do nosso alcance imediato. As estrelas, com sua luz distante, são os testemunhos de um cosmos que, assim como nós, espera ser compreendido. E a água, como sempre, pode ser o ponto de partida para essa compreensão. Exploração do universo sempre foi um sonho humano, mas a descoberta de água em lugares distantes deu um novo significado a essa busca. A água, que conhecemos como essencial para a vida, se tornou o foco de inúmeras missões espaciais. Com o avanço da tecnologia, os cientistas começaram a ver no cosmos um território não apenas de estudo, mas de possibilidades reais de encontrar vida. Quando se fala em procurar por vida em outros planetas, a primeira pergunta é: existe água? A descoberta de vapor d'água em planetas e luas distantes não é apenas uma curiosidade científica. Ela tem implicações profundas sobre a possibilidade de que a vida, em alguma forma, possa existir em outros lugares do universo, talvez até de maneira complexa.
Uma das áreas mais fascinantes da pesquisa espacial está nas luas de gigantes gasosos como Europa, lua de Júpiter, e Encélado, lua de Saturno. Essas luas possuem camadas espessas de gelo em sua superfície, mas acredita-se que, sob essas camadas, exista água, líquida. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre o potencial de vida em ambientes que, até então, eram considerados inóspitos. Europa, com seu manto de gelo, é um dos locais mais promissores na busca por água. A evidência de água em forma líquida sob a superfície da lua de Júpiter faz dela um alvo central para missões futuras. Se a água realmente flui abaixo de Europa, pode haver um ambiente propício para organismos microscópicos, talvez até mais complexos, que poderiam sobreviver em tais condições extremas. Encélado, lua de Saturno, também desperta grande interesse na comunidade científica. Em 2005, a sonda Cassini observou plumas de vapor d'água sendo ejetadas de fissuras na superfície da Lua. Esses jatos de água podem conter substâncias orgânicas, sugerindo que sob a crosta de gelo pode existir um oceano global. Esse oceano poderia ser um ambiente capaz de sustentar formas de vida. O estudo dessas luas revela um fenômeno surpreendente. A água não está restrita a planetas com temperaturas amenas ou condições terrestres. Até em lugares de temperaturas extremamente baixas, sob camadas de gelo, ela pode existir. Isso desafia as ideias preconcebidas sobre onde a vida poderia surgir e, de forma fascinante, abre possibilidades para a existência de organismos em ambientes que antes pareciam impossíveis. Mas como é possível que a água exista sob camadas de gelo tão espessas? Os cientistas sugerem que a presença de calor gerado por forças gravitacionais provenientes da interação entre as luas e seus planetas hospedeiros pode aquecer as camadas inferiores de gelo, criando bolsões de água líquida. Isso cria condições para que organismos, se existirem, possam prosperar em ambientes profundos e isolados. Além de Europa e Encélado, a busca por água em outros corpos celestes não se limita a essas luas. Exoplanetas situados em zonas habitáveis, onde a temperatura permite a presença de água líquida, também são alvos de estudo. Planetas semelhantes à Terra, orbitando outras estrelas, são investigados em busca de sinais de água, uma das condições essenciais para o desenvolvimento da vida. Essas investigações levantam questões essenciais sobre a natureza da vida no universo. Se a água existe em tantos lugares, como os cientistas têm descoberto, será que a vida em alguma forma também se espalhou? Será que o universo está repleto de locais com potencial para hospedar organismos, mesmo em condições extremas? A presença de água pode ser uma chave vital para desvelar esses mistérios. Os telescópios modernos têm permitido aos cientistas observar exoplanetas em detalhes surpreendentes. As observações de atmosferas distantes, por exemplo, revelaram traços de vapor d'água. Isso fortalece a ideia de que a água pode ser comum em uma grande parte do universo. A detecção de água, especialmente em condições favoráveis, é um dos maiores objetivos da exploração espacial nos dias atuais. A busca por água em outros planetas é uma jornada que exige paciência, mas também tem o poder de reescrever nossa compreensão do universo. Cada descoberta é um passo em direção a respostas sobre a origem da vida. O que os cientistas esperam não é apenas encontrar água, mas entender o contexto no qual ela existe e como isso pode estar relacionado à vida como a conhecemos. Além das luas e dos exoplanetas, a água também foi detectada em cometas, que são considerados vestígios das origens do sistema solar. O estudo desses corpos gelados fornece pistas valiosas sobre como a água foi distribuída em todo o universo. Se cometas transportaram água desde os primórdios do sistema solar, isso reforça a ideia de que a água poderia ser disseminada amplamente, talvez até mesmo entre diferentes sistemas estelares. O fascinante sobre a busca por água é que ela é muito mais do que uma substância química simples. Ela se tornou um símbolo de nossas próprias esperanças de encontrar algo que possa refletir nossa própria existência no universo.
quando os cientistas encontram vapor d'água em uma lua distante, não estão apenas observando moléculas. Estão vislumbrando a possibilidade de vida, de histórias cósmicas que ainda não conhecemos. As missões espaciais, como a Europa Clipper, que está programada para explorar a lua de Júpiter, prometem trazer novas descobertas. A sonda irá investigar mais profundamente a composição e os potenciais ambientes aquáticos de Europa, coletando dados que podem revelar se há realmente condições favoráveis à vida. Cada missão como essa abre portas para possibilidades que até recentemente eram impensáveis. Com essas descobertas, a possibilidade de que a água seja um elemento comum em planetas e luas distantes se torna cada vez mais provável. A água, em suas diversas formas, está espalhada por uma vasta área do universo, o que implica que a vida, em algum momento da história cósmica, pode ter surgido em muitos outros lugares além da Terra. O que falta agora é apenas encontrar evidências claras de sua presença. O conceito de zonas habitáveis, aquelas regiões ao redor de uma estrela onde a água pode existir em estado líquido, se tornou um dos princípios centrais na astrobiologia. Os cientistas identificaram vários exoplanetas nessa zona e, com isso, surgem novas esperanças de encontrar água. A descoberta de água, portanto, não se limita a luas ou planetas próximos, mas pode se estender por uma vasta área do cosmos. A busca por água no espaço não se trata apenas de encontrar um líquido essencial à vida, mas de descobrir os locais e as condições em que a vida poderia evoluir. A água se torna um dos maiores indicadores de potencial biológico em nosso universo. Sua busca é, portanto, uma tentativa de encontrar mais do que apenas moléculas, mas também a possibilidade de outros mundos habitados. Cada nova missão ao espaço, cada nova descoberta de água em planetas distantes, amplia o horizonte da nossa compreensão do universo. O cosmos parece mais habitável do que nunca. A água, que é o elemento-chave para a vida, pode estar presente em lugares inesperados, fazendo com que a ideia de vida em outros planetas, ou até mesmo civilizações, seja uma possibilidade cada vez mais plausível. E assim, a busca por água nas estrelas continua. O universo, vasto e misterioso, nos convida a olhar para o espaço com olhos curiosos. Cada descoberta de água é um convite para imaginar o que mais pode estar esperando para ser encontrado. A água se torna, nesse contexto, não apenas uma substância, mas uma chave para entender o que o universo ainda tem a nos revelar. A água sempre foi uma das substâncias mais fundamentais para a vida na Terra, mas em um futuro distante, ela poderá se tornar um dos recursos mais valiosos para a sobrevivência humana em planetas e luas além do nosso. A necessidade de água em missões espaciais é incontestável. Sem ela, a colonização de novos mundos seria impossível, tornando-a essencial para qualquer plano de expansão interplanetária. Os humanos sempre olharam para o espaço com a esperança de um dia conquistar novos mundos. Porém, para que isso aconteça, a presença de água em outros planetas ou luas seria crucial. A água, além de ser fundamental para a vida, desempenha um papel vital em processos como a produção de alimentos e a geração de combustível. Sua descoberta em outros corpos celestes é um passo importante nesse caminho. Imagine uma colônia humana estabelecida em um planeta distante. Sem água, seria impossível sustentar a vida por longos períodos. Isso significa que, para a sobrevivência das futuras gerações, seria necessário encontrar fontes de água em outros planetas, ou até mesmo em luas, para garantir a existência de seres humanos fora da Terra. As luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, possuem camadas de gelo que escondem oceanos de água em seus interiores. Essas luas são algumas das opções mais promissoras na busca por água fora da Terra. Se as tecnologias de extração de água desses locais forem desenvolvidas, elas poderiam fornecer o recurso essencial para sustentar colônias humanas no futuro. Outro local de grande interesse é Marte, o planeta vermelho. Durante anos, cientistas acreditaram que Marte poderia ter abrigado água em sua superfície no passado.
Hoje, é sabido que o planeta possui grandes reservas de água congelada em seus polos. Esse gelo poderia ser derretido e transformado em água potável para os futuros colonos. Essa descoberta abre a possibilidade de Marte se tornar um refúgio para a humanidade. Mas como seria possível extrair água desses planetas e luas distantes? A tecnologia necessária ainda está em seus estágios iniciais, mas já se pensa em métodos como perfuração do gelo, coleta de vapor d'água ou até mesmo a utilização de robôs para extrair e processar a água. A viabilidade dessas tecnologias será um fator crucial para a colonização de outros corpos celestes. A água é essencial não apenas para o consumo humano, mas também para a produção de alimentos. Colônias espaciais precisariam cultivar plantas para alimentar os habitantes, e a água seria necessária para irrigar esses cultivos. Em um ambiente alienígena, onde o solo pode ser estéril ou tóxico, a utilização eficiente da água será fundamental para garantir a sobrevivência. A água também pode ser utilizada para a produção de oxigênio, um elemento vital para a respiração humana. A eletrólise da água, um processo que separa seus componentes em hidrogênio e oxigênio, poderia fornecer os gases necessários para os colonos respirarem. O hidrogênio também tem o potencial de ser usado como combustível, contribuindo para a autonomia das futuras colônias. Outra questão que precisa ser considerada é o ciclo da água. Em um ambiente fechado, como uma estação espacial ou uma colônia em um planeta distante, a água deve ser reciclada de maneira eficiente. Sistemas de purificação e reuso de água serão vitais para garantir que o recurso não se esgote. Em um espaço confinado, até a menor perda de água poderia comprometer toda a operação. Por isso, a gestão da água será um dos maiores desafios nas missões espaciais de longo prazo. O simples fato de extrair água de um planeta distante pode ser uma tarefa monumental. No entanto, isso não será suficiente se não houver um sistema capaz de manter esse recurso de forma sustentável, com mínimo desperdício. A colonização espacial dependerá dessa tecnologia. Existem também os desafios de transporte. A água extraída de luas e planetas distantes precisará ser transportada para as colônias de forma segura e eficiente. Isso requer tecnologias avançadas de armazenamento e transporte, além de sistemas que minimizem a evaporação e a contaminação. O simples ato de movimentar a água entre diferentes locais no espaço se tornará uma operação complexa. À medida que o conhecimento sobre o espaço se expande, novos métodos de encontrar, extrair e utilizar água se tornarão cada vez mais sofisticados. A água, que no passado parecia ser um recurso exclusivo da Terra, poderá se espalhar por vários outros locais do cosmos, tornando-se uma das principais peças de um quebra-cabeça cósmico que permitirá a expansão humana. No entanto, a colonização de outros planetas não se limita apenas à questão da água. Muitos outros fatores, como a radiação, a gravidade e a atmosfera, precisam ser levados em consideração. Contudo, a água continua sendo o pilar fundamental para que essas colônias sejam autossustentáveis e sobrevivam por longos períodos, talvez até por gerações. A exploração espacial do futuro dependerá de um profundo entendimento das fontes de água no universo. Assim como os primeiros exploradores da Terra dependiam de rios e lagos para se estabelecerem, as futuras gerações de humanos olharão para luas e planetas distantes, com a esperança de encontrar esses mesmos recursos essenciais para sua sobrevivência. Este novo capítulo da exploração espacial nos leva a imaginar um futuro onde a água, tão comum e abundante em nosso planeta, possa se tornar um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores soluções para a humanidade no espaço. A água será, sem dúvida, a chave para as portas que nos permitirão avançar para o desconhecido. Mas o que aconteceria se não conseguirmos encontrar fontes suficientes de água? O que aconteceria se as tecnologias de extração não se desenvolverem tão rapidamente quanto esperamos? Esses são dilemas que os cientistas e engenheiros espaciais precisam considerar ao planejar a colonização de outros planetas.
A busca por soluções será contínua e desafiadora. Em cada missão espacial, seja a exploração de Marte ou a visita a luas de Júpiter e Saturno, cientistas estão constantemente desenvolvendo novos métodos de coletar e usar água. O simples ato de extrair a água do gelo em Marte ou da camada de gelo de Europa se transformará em um feito histórico, com enormes implicações para a sobrevivência humana fora da Terra. Ao olhar para o futuro da exploração espacial, é fácil perceber que a água será um dos recursos mais disputados. As descobertas científicas e os avanços tecnológicos determinarão se a humanidade será capaz de se expandir além da Terra e estabelecer colônias autossustentáveis em outros planetas. Cada passo em direção a esse futuro será um marco significativo. A água pode ser o maior obstáculo para a expansão humana no espaço, mas também será a maior oportunidade. Ao transformar a água de um recurso limitado e valioso para um recurso acessível em outros planetas, a humanidade poderá se tornar uma espécie interplanetária, capaz de viver e prosperar além dos limites da Terra. O futuro da colonização espacial depende de nossa capacidade de usar a água de maneira inovadora. Para sobreviver em outros planetas e luas, será necessário mais do que apenas buscar por fontes de água. Precisaremos desenvolver sistemas que a gerenciem, a transportem e a reutilizem de forma eficiente, garantindo que a água se torne o sustentáculo de nossas futuras civilizações. A água será, sem dúvida, uma das maiores armas da humanidade na busca por novos lares no cosmos. Ao aprender a usá-la e a preservá-la, poderemos abrir portas para um futuro onde o ser humano não esteja mais limitado a um único planeta, mas seja capaz de explorar e habitar os confins do universo, levando consigo o recurso mais essencial para a vida. A água, essencial para a vida na Terra, é encontrada de maneiras surpreendentes além de nosso planeta. Sua presença no cosmos levanta questões sobre a natureza do próprio universo. A descoberta de moléculas de água em regiões distantes, como em nuvens intergalácticas, desafia as ideias convencionais de sua raridade e revela um cenário cósmico onde a água parece ser mais abundante do que se pensava. Ao olhar para o vasto universo, encontramos a água não apenas em planetas e luas, mas também em ambientes mais inesperados, como galáxias distantes e nuvens de gás interestelar. Isso sugere que a água pode ser uma substância fundamental que permeia o cosmos, algo que transcende a simples questão de existência em locais propícios à vida. Sua presença universal pode indicar um papel muito mais profundo. Se a água está em todas essas regiões, sua origem se torna um mistério fascinante. Será que ela foi formada no início do universo ou é resultado de processos mais recentes? Se a água existe em grande quantidade, em locais onde a vida não é possível, isso pode sugerir que ela não é apenas um subproduto de condições específicas, mas um componente essencial na formação do universo. Esse pensamento desafia a ideia tradicional de que a água é simplesmente um produto de planetas como a Terra. A água poderia ser um elemento cósmico básico, presente de maneira intrínseca nas forças que moldam as estrelas, planetas e até galáxias. A presença de água poderia indicar que o universo, em sua essência, tem a água como uma das suas fundações mais elementares. Em grande parte do cosmos, a água aparece na forma de vapor ou em estado sólido. Em planetas distantes, em luares gelados, ela pode estar escondida sob camadas de gelo espesso. Essa onipresença da água sugere que ela pode ser uma substância que ressurge em diversos ambientes cósmicos, tal como uma força invisível que se manifesta sempre que as condições permitem. O fato de a água ser encontrada tão amplamente em todo o universo pode também refletir um fenômeno químico fundamental. O hidrogênio, elemento básico da água, é o mais comum no cosmos, enquanto o oxigênio, embora menos abundante, é encontrado em vários compostos. A combinação desses elementos poderia ser parte de um ciclo natural que leva à formação de água em diversas regiões do universo.
Há também o fato de que a água, como uma molécula simples, possui propriedades únicas que permitem sua estabilidade em uma grande variedade de condições. Sua habilidade de se transformar de sólido para líquido ou de líquido para vapor pode ser vista como um reflexo da flexibilidade do próprio cosmos. Em um universo dinâmico e em constante mudança, a água adaptaria-se a essas transformações. Na verdade, muitos acreditam que a água poderia ser mais do que apenas uma molécula presente em locais diversos. Em uma perspectiva mais ampla, ela pode estar conectada a processos cósmicos muito maiores. Sua presença pode ser um indicador da própria natureza do universo, sugerindo que o cosmos foi construído com a água em mente como parte de sua estrutura fundamental. Desde a formação das primeiras estrelas até o nascimento de galáxias, a água pode ter desempenhado um papel de grande importância. Ela poderia ter sido uma substância primordial no resfriamento de gases e na criação de ambientes estáveis suficientes para o surgimento de estrelas e planetas. Sua influência seria tão profunda quanto o próprio nascimento do cosmos. A teoria de que a água poderia ser um componente essencial do universo não é apenas uma curiosidade científica, mas abre novas possibilidades. Se ela está presente de forma constante em regiões tão distantes, isso levanta a hipótese de que a água tem uma conexão intrínseca com a própria criação do cosmos. Ela seria, então, mais do que um simples ingrediente para a vida, mas uma base para a construção do universo. O papel da água na formação do universo nos leva a refletir sobre a natureza dos elementos que compõem tudo ao nosso redor. Se a água se mostra tão vital em nosso planeta, sua presença em outros locais do universo pode indicar que estamos apenas começando a compreender seu verdadeiro papel. Sua função, longe de ser limitada, pode ser fundamental para processos cósmicos maiores e mais complexos. Em muitas culturas, a água sempre foi vista como um símbolo de renovação, mudança e até mesmo origem. No contexto cósmico, essa visão pode se refletir na forma como a água poderia ser um ponto de partida para a criação e transformação de estrelas e planetas. Assim como ela é essencial para a vida na Terra, talvez ela seja uma substância vital para o próprio ciclo do universo. A teoria de que a água está intimamente ligada à própria estrutura do universo abre novas perspectivas sobre a origem dos corpos celestes. Se a água é parte do tecido cósmico, então sua presença não é apenas uma coincidência. Ela pode ser um marcador de processos universais que governam a formação e transformação de tudo o que existe, de estrelas a sistemas planetários. Quando analisamos a água em contextos cósmicos, vemos que sua função vai além de ser um mero recurso. Ela poderia ser a chave para entender a formação dos sistemas solares, das estrelas e até mesmo das galáxias. O que se descobriu até agora sugere que a água desempenha um papel mais profundo, sendo uma das forças que dão forma ao universo, com sua presença sendo fundamental em vários processos cósmicos. A água, ao ser observada em suas diversas formas no cosmos, revela uma história antiga e intrínseca ao universo. Sua presença em regiões como as nuvens moleculares, onde estrelas e planetas se formam, nos faz questionar se a água poderia ser um componente essencial, não apenas na Terra, mas em toda a estrutura universal. Seu papel, portanto, seria mais profundo do que imaginávamos. Na medida em que a ciência avança, novas descobertas estão sendo feitas sobre a água e sua presença no universo. Cada nova evidência sobre sua ubiquidade no cosmos nos faz pensar que a água é uma característica fundamental do próprio tecido do universo. Em cada canto do cosmos parece haver um elo comum: a água, conectando todos os processos naturais e químicos que dão origem à matéria. E essa descoberta traz consigo uma grande mudança de perspectiva. A água, antes vista apenas como um recurso terrestre, agora pode ser vista como uma característica universal, presente em locais remotos do cosmos, aguardando ser reconhecida. O papel da água no universo vai além da vida como a conhecemos,
sugerindo um elo cósmico entre todos os processos naturais. A água, quando encontrada em nuvens intergalácticas, cometas e outros corpos celestes, desafia a concepção de que a vida só poderia surgir em locais com condições muito específicas. Se a água é comum em diversos locais do universo, isso levanta a hipótese de que os pré-requisitos para a vida poderiam ser mais acessíveis do que se imaginava, com o próprio universo contribuindo para essa possibilidade. Mas a água também nos leva a questionar o que mais pode existir além daquilo que conhecemos. Se ela pode ser encontrada em condições tão extremas, é possível que outros elementos e compostos, ainda desconhecidos, desempenhem papéis vitais na construção de mundos e sistemas, além do nosso entendimento atual. O cosmos, em sua complexidade, pode nos surpreender com suas inúmeras possibilidades. Com cada novo dado e com a evolução das pesquisas, vemos que a água não é apenas uma parte da Terra, mas uma característica que atravessa fronteiras galácticas. O universo não apenas suporta a água, mas a utiliza em diversas formas para construir estrelas, planetas e sistemas. Ela, como um elemento cósmico, exerce uma influência que é mais ampla e profunda do que se poderia imaginar. No futuro, entender a água no contexto cósmico não apenas iluminará os processos naturais do universo, mas também poderá ser uma chave para a exploração espacial. A água, enquanto elemento cósmico, pode se revelar como uma peça central na história do universo, mostrando como a simplicidade de uma molécula pode ter um impacto fundamental na formação do cosmos. O universo, com sua vastidão incompreensível, tem mostrado cada vez mais sinais de que a água, uma das moléculas mais simples e essenciais para a vida, está presente em locais longínquos e inesperados. Sua descoberta em cometas, luas e galáxias distantes reforça uma ideia antiga. A água não é apenas um recurso da Terra, mas um elemento comum no cosmos, pronto para revelar mistérios que ainda não conseguimos compreender completamente. Quando olhamos para o universo, vemos a água não apenas como um requisito para a vida, mas como um indicador de algo maior. Ela não surge de forma isolada. Sua presença em locais tão diversos e remotos sugere que o cosmos pode ter, em sua essência, as condições necessárias para a vida, de formas que ainda não conseguimos explorar completamente. As moléculas de água que existem nas regiões mais afastadas do universo abrem novas possibilidades. Elas indicam que, em lugares muito além de nosso alcance, pode haver condições semelhantes às da Terra, com ambientes propícios ao surgimento da vida. A água, dessa maneira, se torna mais do que um elemento, mas um elo que conecta a Terra a todo o cosmos. É difícil não se perguntar o que isso significa para o futuro da humanidade. Se a água está tão presente no universo, é possível que o cosmos tenha, em várias de suas regiões, as condições ideais para que formas de vida possam surgir, talvez de formas diferentes das que conhecemos. O que estamos apenas começando a entender é que o universo pode ser mais habitável do que imaginávamos. A busca por vida extraterrestre e por água em outros planetas é uma das maiores missões da ciência moderna. A descoberta de água em luas como Europa e Encélado, por exemplo, é um marco nesse processo. Esses lugares, que parecem tão inóspitos, podem ser o lar de oceanos subterrâneos, aguardando para serem explorados e para revelar suas possíveis formas de vida. Não apenas as luas e planetas do nosso sistema solar, mas também as vastas regiões entre as estrelas, onde a água pode se esconder nas mais diversas formas. A presença de vapor d'água em nuvens moleculares intergalácticas indica que a água pode ser uma constante, não só nas condições que conhecemos, mas em todo o universo, à espera do momento certo para criar novas possibilidades de vida. Em muitos casos, a água está oculta congelada sob camadas de gelo ou presente como vapor nas grandes nuvens de gás. Isso nos faz refletir sobre como a água, sendo uma molécula simples, tem o poder de se transformar, se adaptar e se esconder, esperando pelas condições ideais para se revelar,
e, quem sabe, criar vida em lugares antes inimagináveis. A simples presença de água em um exoplaneta ou em uma lua distante já é uma evidência poderosa de que o ambiente ali pode ter, no passado ou no futuro, as condições para sustentar formas de vida. Essa ideia não apenas nos fascina, mas também desafia nossa visão limitada de que a vida só é possível em ambientes específicos como os da Terra. Mas o que significa então para a humanidade? A água é a base de nossa existência. Ela sustenta nossas células, nossas civilizações e nosso planeta. A presença dela em outros mundos sugere que a busca por vida fora da Terra pode não ser uma missão utópica, mas uma possibilidade real e próxima. O cosmos está nos convidando a olhar para além dos limites do conhecido. É preciso também refletir sobre o papel profundo da água no próprio cosmos. Se a água é encontrada desde as regiões mais distantes até os sistemas planetários mais próximos, pode ser um indicativo de que ela tem uma função fundamental na formação do universo, algo que vai além da simples geração de vida. Ela poderia ser uma das peças-chave na estrutura do próprio cosmos. Essa perspectiva nos leva a questionar o papel de outras substâncias e fenômenos no universo. A água, sendo um dos elementos mais comuns, pode não ser a única chave para a compreensão do que compõe o cosmos. Sua ubiquidade nos desafia a olhar para outros compostos e como eles podem influenciar a formação de novos sistemas e até mesmo novas formas de vida. Quando falamos de água no universo, não estamos apenas discutindo um recurso, estamos tratando de uma substância que pode estar intimamente ligada à própria origem do cosmos. Ela poderia ser o catalisador para a criação de estrelas, planetas e até galáxias, algo que nos força a repensar as origens do universo e a interconexão de todos os seus elementos. Com isso, surge uma grande questão filosófica e existencial. Estamos sozinhos no universo? A água, ao ser encontrada em locais tão distantes e tão diferentes, sugere que o universo tem muito mais a oferecer. Talvez o cosmos, com sua imensidão e diversidade, seja um lugar mais habitável e propício para a vida do que imaginávamos. A busca pela água e pelo que ela representa nos leva a um entendimento mais profundo de nosso lugar no cosmos. Ao pensarmos sobre a possibilidade de vida em outros planetas, nos questionamos sobre a natureza da vida em si, sua origem e seu destino. A água, em sua simplicidade, carrega consigo o potencial de respostas que ainda não sabemos acessar completamente. Com essas descobertas, fica claro que o universo não é apenas uma vastidão de matéria e energia, mas um espaço repleto de potencial para novas formas de vida. A água, como elemento universal, se torna o elo entre nós e o infinito, entre a Terra e outros mundos, revelando um cosmos que está longe de ser vazio, mas cheio de possibilidades. O que podemos concluir é que o universo está, de certa forma, preparado para a vida. Talvez não da maneira que imaginamos, mas de formas surpreendentes e inesperadas. A água, ao aparecer em lugares tão remotos e variados, revela um cosmos que está em constante transformação, oferecendo novas oportunidades para o surgimento de vida e novas histórias a serem descobertas. Agora, o grande desafio para a humanidade é entender melhor essas novas possibilidades. O que a água pode nos ensinar sobre a formação do universo e sobre nossa própria existência? Estamos apenas começando a explorar o potencial do cosmos. A busca por vida e por água se tornou uma jornada que vai muito além da ciência, tocando o campo da filosofia e da reflexão existencial. E essa jornada, como vimos, não é apenas uma missão científica. A busca por água e pela vida extraterrestre nos desafia a pensar sobre o que significa estar vivo, sobre o que somos e sobre o que nos conecta ao restante do universo. As respostas podem estar mais perto do que imaginamos, à medida que a água revela seus segredos cósmicos. Ao pensarmos sobre o futuro da humanidade, não podemos deixar de nos perguntar: estamos preparados para a imensidão que o universo tem a oferecer? A água, com seu papel fundamental,
pode ser a chave para nossa expansão pelo cosmos, nos levando a lugares onde a vida possa florescer e a história da humanidade se entrelaçar com a do universo. E, para você que nos acompanha até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. O universo está cheio de mistérios e estamos apenas começando a desvendar cada um deles.